Começando mais uma edição do Foro Entrevista, a gente fez aí a seleção aí, estamos conversando com os candidatos ao Senado e ao governo do Estado, estamos fazendo essa série de entrevistas com os candidatos, e hoje vamos conversar com a Clorisa Linhares. Ela vai participar aqui com a gente, candidata ao governo pelo PMB, vamos conversar um pouco com ela vai falar os seus projetos, propostas, também de eleição, né, claro, falar também dos seus, de como está a campanha para as eleições de outubro. Já pedindo as inscrições de todos da nossa audiência qualificada aqui embaixo no botão inscreva-se, vocês podem comentar aqui também na área do chat, lembrando também que vocês podem se tornar membros do canal, apoiando financeiramente o Foro de Moscou, se tornando um assinante solidário do Foro de Moscou, lembrando também que essas entrevistas serão exibidas, todas as entrevistas serão exibidas às 8 da noite. Né, Bruno Barreto? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a entrevista ao Moscou. Eita, agora deu uma falha, William. Resenha Moscou, Foro Entrevista. Foro Entrevista. Foro Entrevista. O nome é novo, a gente se confunde. Então, a gente hoje está recebendo Clorisa Linhares. Pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho, se inscrever no canal. Se puder, superchat, super stick, ajuda a fortalecer o jornalismo pela democracia. E agora vamos chamar a Clorisa aí, William, para bater esse papo com ela. Vamos sim, Bruno. Deixa eu só botar aqui. Só colocar aqui Pronto, agora eu vou trazer a Clorisa. Já está aqui com a gente. Clorisa, boa noite. Vamos aqui sequenciar a série de entrevistas com os candidatos e a gente agradece a gentileza de ter aceitado aqui o convite para conversar com a gente, falar um pouco da sua campanha, as propostas, né? Como é que você está vislumbrando também todo esse momento aí eleitoral. Vamos conversar, vai ter uma conversa legal de 40 minutos e a gente queria agradecer sua presença. Boa noite, Bruno. Boa noite, William. Eu que agradeço, né, o convite de poder estar participando do Foro de Moscou, esse foro que é bem conhecido em nossa região e é um dos líderes aí, né, de acompanhamento. As pessoas curtem, acompanham e participam, né, das opiniões formadas por esses grandes jornalistas, William e Bruno. Obrigado, Clorisa. E vamos começar falando da pré-campanha, Clorisa. A gente percebeu que, a gente comentava aqui no foro também, que nas visitas que o presidente Bolsonaro fez aqui ao Estado, acho que ele fez umas três ou quatro visitas esse ano, nesse semestre, né? E você esteve presente, muito presente nas movimentações aí do presidente Bolsonaro. E se colocando ainda como nome, vamos dizer assim, como o representante do presidente aqui no Estado. Você se considera esse nome, a representante do bolsonarismo aqui no Estado? William, é preciso primeiro fazer uma contextualização. Clorisa, ela não concorda com polarização, porque eu acredito que a polarização restringe possibilidades de governos melhores, ponto. Mas eu pleitei um cargo a governo do Estado e penso que, como governadora gestora, principalmente de um Estado, eles têm que estar aliado à questão de federal, né, governo federal. E eu preciso de um posicionamento. Então, às vezes, se posicionar é preciso ter coragem. E uma coisa que não me falta, meus irmãos, é coragem. Então, eu me posiciono, sim, por quê? Porque eu sou cristã, eu defendo a família, né? Eu também amo a minha pátria, o meu Estado, e a Deus sobre todas as coisas. E quem melhor representa é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, realmente, eu estou aqui para pleitear candidatura a governo do Estado, número 35, e me declarar também apoiadora e eleitora do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bruno. Boa noite, Clorisa. Mais uma vez, seja bem-vinda ao Foro Entrevista. E eu queria ir nessa pegada aí do bolsonarismo.
A senhora disse que ele representa a família e os valores cristãos. A pergunta que eu faço à senhora Eu digo, melhor representa. quem melhor representa. Diante da polarização. Só Sim, então a senhora faz um recorte só ele e Lula, no caso. Exatamente. Mas ainda acaba a pergunta. Ok. A senhora acha que dizer que bandido bom é bandido morto, ter como ídolo um torturador, de fazer piada com as pessoas que morreram de Covid, dizer que não era coveiro, ao ser questionado sobre o número de mortes de Covid, dizer que é para metralhar a petralhada do Acre, pregar o uso indiscriminado de armas. A senhora acha que isso é valor cristão? Bruno, primeira coisa, eu estou aqui como pré-candidato ao governo do Estado. A minha escolha, volto a dizer, que melhor representa os meus valores nessa polarização, não retiro nada que eu digo. É Jair Messias Bolsonaro. Em relação ao comportamento dele e o que ele fala, penso que se ele falasse menos, não haveria polarização. Ou se ele não fizesse determinadas declarações. É o ideal? Não. Se a gente não tivesse polarizado, nem estaria nenhum nem outro. Teríamos outros nomes. Mas diante da polarização, eu entendo que ele ainda melhor representa. Embora não seja o ideal, mas é o que melhor representa esses valores. É o que mais se aproxima a esses valores. E é por isso que eu voto nele. Mas voltando, né, ao governo do Estado, Cloriza Linhares, com certeza, governadora, ela vai ter esses princípios. E atrelada a isso, a questão do respeito. O que me chama a atenção muito, Bruno, hoje, que na polarização você entra num terreno de agressões. E uma coisa que eu me orgulho do meu país e do meu Estado é a liberdade, é a democracia. Embora eu tenha amigos que são ateus, tenho amigos que são espíritas, que são do candomblé, familiares, por sinal. E você sabe qual a parte boa nisso tudo? Que a gente nunca precisou agredir uns aos outros. E o que me deixa mais triste nessa polarização, porque se você não for A ou não for B ou for contra, vocês passam a ver um momento de agressividade. Eu não sou dessa forma. E pela primeira vez na minha família tem pessoas que é do lado A ou do lado B e hoje estão sem se falar. Eu tenho 50 anos, já vivi muita coisa. E isso me entristece muito. Então, dentro da minha política existe um posicionamento, existe um entender. Eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, e talvez você tenha suas razões e verdade, e eu respeito demais suas colocações. Mas, exercendo o meu direito democrático e de escolha, continuo ainda achando que ele é o melhor que representa. É o ideal? Não. Ele está fielmente? Não. Mas da polarização, para mim, ele é o que melhor representa esses valores e eu tenho que me posicionar. E o que me deixa triste nessa polarização é essa guerra de agressões que a gente deixa de falar de propostas para ficar justificando ou dizendo que A ou B é melhor. Mas eu respeito e continuo o meu comportamento. Voto em Bolsonaro, apoio Bolsonaro, mas respeito todos aqueles outros que discordam. Até porque cada um tem seus motivos e razões para defender A ou B. E isso se chama democracia. E, Cloriza, a gente tem percebido também que quando você declara o voto a Bolsonaro, de certa forma, isso pode também repercutir eleitoralmente para a sua campanha, principalmente porque o presidente não tem, vamos dizer assim, um palanque aqui no Estado, né? Falava-se que poderia ser o Fábio Dantas, que iria apoiar, mas o Fábio Dantas disse que não era bolsonarista, né? E também a própria militância de Bolsonaro não via no Fábio Dantas um real representante do presidente. E você acredita que também essa sua opção e seu voto também é um elemento estratégico para a sua campanha, para você tentar angariar os votos desse público? Meus irmãos, Cloriza Linhares não tem tempo de TV, não tem recursos financeiros.
Você pegar as pesquisas no Estado em relação à polarização, os números mostram que ele está em menor número, Jair Bolsonaro, segundo essas pesquisas. Que estratégia seria essa? Vocês me expliquem que estratégia seria essa. Cloriza, ela defende calma, ela defende valores, ela defende o que acredita e respeita quem pensa o contrário. E não vou entrar numa discussão, nem vou agredir ninguém em razão da discordância, porque a minha vida toda foi assim. E pegando esse tempo de 40 minutos, eu queria fazer um convite. Me deixa um pouquinho. Bolsonaro já tem recursos, já tem tempo, já tem militante de obra. Vamos trazer para o governo do Estado, porque eu tenho tanto pouco tempo. Eu queria aproveitar o fórum aqui para a gente poder debater coisas ligadas ao nosso Estado. É claro, né? Então a gente poderia já, Cloriza, falar o seguinte. Não, Pode falar, Bruno. Só dizer o seguinte, eu não quis lhe agredir, eu só quis fazer um Bruno, questionamento. Eu lhe a você, Bruno. Você sempre será alguém... Longe de mim. Não é agressão, não. Eu estou falando da polarização, porque pronto, no debate a gente já viu. Estou falando disso. Até porque... Eu sempre tratei a senhora com maior respeito, com maior respeito para a senhora, para o seu esposo. É porque, Cloriza, essas questões a gente sempre são sempre levantadas aqui quando a gente vai fazer os programas. Porque esse seu posicionamento é uma oportunidade também de você explicar esse posicionamento, né? Diante de tantas situações que já foram faladas aqui em relação à sua relação com o Bolsonaro, com as visitas dele aqui. Né? Então, é uma forma de esclarecimento também. É um assunto político. Não é. Eu só estou puxando que eu quero o tempo desse programa maravilhoso. Um pouco, né? A gente vai falar A gente segue um roteirinho aqui, então a gente vai chegar nas questões do Estado. Tá a senhora, como é que a senhora analisa essa questão? A senhora falou aí da polarização, mas a senhora escolheu um dos polos. Sim. Que é Bolsonaro. Por que a senhora não escolheu, por exemplo, um nome fora dos polos? Nós temos aí outros candidatos. Eu tinha para se alinhar com ele. A gente inicialmente teria um nome, mas acontece que a gente sabe que vai ser um dos dois. Eu, governadora, vou deixar bem claro qual eu prefiro, né? Qual que eu estou mais alinhado. Porque quando eu coloco num polo, eu também coloco que tem algumas coisas desse polo que eu também estou alinhado e outras não. Então, é uma forma só de mostrar os caminhos, né? Quem é mais Cloriza, porque eu tenho, diferente dos candidatos que estão aí, que a imprensa só coloca 3, embora eu ainda pontue pouco, mas só colocam na faixa 3 fotos, essas pessoas dispensam a apresentação. Mas Cloriza tem um desafio, falta de estrutura e dinheiro, e as pessoas não conhecem. Então, quando eu chego, eu consigo adesões e votos, mas eu preciso, o grande desafio, por isso, essa intervenção que eu fiz inicialmente, é que as pessoas saibam quem é Cloriza Linhares e o que ela defende. Se as pessoas concordarem com ela, vai votar nela. Se não, vai votar em outros candidatos e Cloriza continua a vida dela normal. Eu sou apenas a opção de mudança, se quiserem. Se não, a continuação a gente tem outros nomes. E, Cloriza, por que você decidiu se candidatar ao governo? Né? Que bandeira você vai levantar, que você pretende levantar ao assumir o governo? Né? Como você pretende ver o Estado a partir de janeiro, caso assuma o governo? Olha, resolver candidatar-se. A minha história com a política é uma história diferente. Inclusive, Bruno conhece um pouco, né? Quando a gente esteve candidata a primeira vez, caminhei 1 ano e não permitiram que eu... Não me deram legenda para ser candidato, na verdade. E uma das entrevistas foi lá em Grossos, acho que ele nos acompanhou, foi um momento muito bom. Conversa de Alpendre. Foi. Você e a Carol, né? Carol, que eu também... Isso. Maravilhosa. E assim, na verdade, a minha entrada na política começou eu tentando tirar meu esposo, que era candidato, e eu achei que a gente ia perder, eu fiz prometer ele que foi preciso substituir ele, delegado, tinha que se afastar 6 meses, se afastou 3. E aí faltavam 20 dias da campanha, tinha que haver uma substituição, eu detestava, né? Eu, na verdade, falava mal, nunca participei de nada, de comício, de nada, ele desde 1992 envolvido, e nunca foi nada, mas aí faltavam 20 dias, eu tive uma ideia. Ele me chamou para substituir, eu briguei, reclamei, mas aí eu tive uma ideia, eu digo, chance da gente ganhar 0. Ele nunca nem ganhou. Eu vou fazer ele prometer que eu substituo, se perder ele sai, definitivamente.
Só que eu fui, faltando 20 dias, e fui eleita vereadora. Como vereadora, não recebi salário, a gente tem um projeto social chamado Realizando Sonhos. Existe em razão de um filho meu que nasceu com a síndrome rara, uma deficiência, mas para honra e glória, ele hoje é tudo ao contrário do que a medicina disse. Inclusive, a equipe do Sírio-Libanês convidou para escrever sobre ele, justamente para trazer esse caso novo, né? No caso, o diagnóstico dele, que não existe na medicina. E aí, agora, o ano passado, a gente recebeu o convite à época, quando estava vereadora. Bruna acompanhou, chegou a fazer, caminhamos um ano. Quando chegou no período de dar as nominatas, as legendas, passei por 2 partidos, nenhum dos dois me deu a legenda, ponto. E diziam que eu ia... Se sentir enganada naquela época, Bruno, principalmente solidariedade que te levou para lá. Bruno, vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que é a política que a gente está vendo, é a continuação. Esses partidos agiram com essa politicagem que a gente já conhece. Porque, na verdade, hoje os partidos, eles têm donos, né? O PMB foi uma boa surpresa para mim, porque o correto seria você ter o desejo, estar afiliado e, em convenção, colocar todas as pessoas que querem concorrer, colocar os nomes. E lá, naquela convenção, ser decidida através de votação qual nome vai concorrer ao quê. Isso é o que está na lei. Mas a gente sabe que não é assim. Fulano vai para partido tal, mas não tem legenda. Enfim, dá legenda quem é o dono do partido. Então, naquela época, eu me senti apenas vítima de um sistema apodrecido, que é o que a gente tem na maioria, não são todos, mas a maioria funciona e age dessa forma. E como eu teria sido convidada à época, também não tinha ido atrás, o pessoal dizia que eu era candidata a governo para mudar na última hora. Eu disse, não. Se eu não for candidata, não deram legenda, eu voltei para minha casa e retomei a minha vida. Agora, o PMB me encontrou, né, no meu trabalho, já vinham atrás de mim, aí me encontraram e passaram 3 meses fazendo convite. Cloriza, vamos? Eu, não. Porque a política para o homem e da mulher de bem é algo muito difícil. Não sou carreirista. Tem gente que está há 30, 40, 50 anos, já passou por filho, já está no neto, mas não é nossa história. A gente é uma pessoa que estuda, trabalha, tem uma vida, né? Tem uma família também de trabalhadores, e aí você recebe um convite para enfrentar um sistema sem dinheiro. Para você ter ideia, agora a candidata, né, recebeu cerca de 5 milhões e 200. O próprio União Brasil tem um dos maiores, né, fundos, e a gente não tem nada. Então, você imagina você entrar numa campanha, numa disputa majoritária para campanhar o Estado, sem ter nem grandes empresários, nem partidos com fundos grandes. Então, assim, a gente está nessa porque a gente defende causas e valores. E aí a gente aceitou, depois de 3 meses dizendo não. É preciso que a gente tenha coragem, mas também a gente tenha responsabilidade, porque é muito fácil, Bruno, sentar aqui e falar mal de todo mundo ou criticar todo mundo e dizer que todo mundo é isso. Mas chegar para ir para a linha de frente, para se virar vitrine e levar pancada, não é para todo mundo, não. Ainda mais quando você tem uma vida estabilizada, rica, não, mas estabilizada, né? E aí você sair da sua zona de conforto para levar nome de ladrão por pessoas que não sabem nem quem é você, ou dizer outras barbaridades de pessoas que não sabem nem quem é você, nem conhecem sua vida. Então, eu faço isso não é por Cloriza, é pelos meus filhos e pelos meus netos. Porque eu descobri que eu posso guardá-lo, ajudá-lo, protegê-los hoje, mas eu vou morrer. E amanhã eu não sei o que vai acontecer com meu filho nem meus netos, se vão sair na rua levar um tiro, se vão terminar os estudos não vão ter condições de trabalhar, ou mesmo se vão passar por situações que morram numa estrada porque ela está esburacada. Então, o que eu posso deixar de melhor para eles é uma sociedade melhor. E a gente vai fazer escolhas democraticamente pensando o seu melhor. E a gente só vai descobrir à medida que as pessoas forem assumindo, e aí sim, é essa pessoa, vou votar. Não é, vou renovar. E é assim que eu penso a nossa democracia. E o que eu posso fazer, o que eu posso dizer aos meus netos e filhos é dizer, sua avó tentou, sua avó fez a sua parte, e é o melhor que eu pude fazer. Então, eu estou nessa, por uma sociedade melhor, pelos valores que eu acredito, e porque eu sirvo a um Deus, que para muitos, né, dizem que Cloriza é uma improvável na boca de muitos, mas eu sirvo a um Deus do impossível,
que tirou meu filho improvável de uma vida normal para essa realidade que a medicina fala, mas também eu sou uma pessoa que veio da periferia, passei fome, eu sou uma improvável em termos de sucesso profissional, mas que também estou aqui. Então, essa mulher, para muitos improváveis, que está aqui numa luta entre Davi e Golias, sobre-humana, né, desleal, mas que tem coragem, fé e perseverança, e vai até o fim. Bruno. Clorisa, vamos falar agora de proposta. Primeiro, como é que a senhora analisa o governo de Fátima Bezerra? Olha, Bruno, Fátima, ela está na política há anos, né? Ela começou com uns 30, então tem anos. Ela sempre militou na área do parlamentarismo. E é decepcionante vê-la nessa parte executiva, né? Então, eu não me surpreendo em razão da qualificação do histórico de vida dela. Então, é resultado do que ela se qualificou, do que ela permeia, né? Então, eu vejo desastroso, infelizmente. Queria muito poder não ser candidata, estar satisfeita e poder estar defendendo e votando nela. Mas a realidade que eu vivo no dia a dia não me satisfaz. E é por isso que eu estou candidata. Mas, assim, por que você considera o governo da governadora Fátima Bezerra desastroso? Em que pontos específicos? Olha, eu não estou satisfeita com a segurança. Lá em casa, todos foram assaltados. Quer dizer que eu me atraquei com um bandido, né? E ainda fiquei com o capacete e o chinelo dele. Mais eficiente que Bolsonaro na hora do assalto. O assaltante levou a arma e a moto dele. O pior é que eu corri porque o rapaz não estava armado. E eu fui treinada para não reagir. Olha o que é o inconsciente, né? E o instinto. Quando ele tocou no meu corpo, foi uma reação espontânea. Não era para ter feito isso. Mas aí, enfim, né? Graças a Deus ele não estava armado, senão não estava aqui conversando com vocês. Aí eu sou aqui, eu tenho uma família, minha família é uma família de micro e pequenos empreendedores, são pessoas, não são pessoas miseráveis, mas são pessoas pobres, né? São pessoas da classe média baixa, e a gente sofre muito com a falta de incentivos. Na pandemia, houve uma política de fique em casa, mas quando a gente fica em casa, eu sou servidora pública, eu não posso dizer a vocês que eu sofri muito com isso, mas eu não posso ser ignorante ou leviana, dizer que essas pessoas que viviam do micro e pequeno comércio, muitas vezes na informalidade, tiveram que ficar em casa e tiveram dificuldades. Tiveram políticas de governo federal. Assim, eu não quero entrar nessa questão. Eu acredito que ela poderia ter feito algo melhor, ou melhor, ter feito alguma coisa por essas pessoas. Mas aí a gente vai para a saúde pública. O Tarcísio Maia hoje, que é uma realidade aqui em Mossoró, né, eu posso falar com propriedade, porque a gente, como uma pessoa cristã, a gente tem muito trabalho ligado à parte social, né, então muitas pessoas nos procuram. E eu perdi pessoas no Tarcísio Maia de forma cruel, entendeu? Inclusive está com o quê? 30 dias, um parente ainda, que da Serra do Mel estava infartado, não precisava de um leito de UTI, não. Precisava apenas de um leito, porque lá na Serra do Mel não tinha o profissional para dar as assistências necessárias. Eles não estavam precisando de UTI, mas não conseguiu um leito no Tarcísio Maia. Então, assim, hoje, quando você pega os recursos que tem para a saúde, para a educação, inclusive na pandemia, as escolas, né, tiveram fechadas. Aí existem gastos, né, que são utilizados durante o período do funcionamento das escolas. A gente nem viu uma prestação transparente e quando as aulas foram retomadas, várias escolas com problemas de estruturas físicas. Então, assim, ando nas estradas com psicomotricista relacional, eu caminho o estado todo, dando palestras gratuitas, né, que a gente tem levantado essa bandeira, porque foi a metodologia que transformou a vida do meu filho, da minha família, e principalmente a minha, né, que eu não era essa mulher que vos fala hoje, não, extremamente tímida, baixa autoestima. Então, eu defendo isso, como eu lhe disse, defendo causas. Então, eu caminho o estado, hoje a gente conseguiu aprovar a psicomotricidade relacional em 10 municípios, inclusive Mossoró, e Natal é lei, mas infelizmente ainda os executivos, né, não tiraram do papel. E aí o que eu quero dizer, então a gente anda nas estradas, já tive minha vida, né, colocada em risco várias vezes, e a gente sabe que isso prejudica
o desenvolvimento econômico do nosso estado. A interiorização do turismo é prejudicada por essas questões de estradas. E aí a gente vai para o Ceará, para Paraíba que já esteve atrás do Rio Grande do Norte, está aí desenvolvendo cada vez mais. O Ceará, com a história de vida do meu filho, caminhei 30 anos lá e vi todo o boom econômico. Então, assim, quando eu comparo até com os estados vizinhos, eu vejo como é deficiente a gestão da governadora. Infelizmente, eu queria estar equivocada, porque aí eu não estaria nem candidata. E a segurança, meu Deus, né, gente, como já disse, eu fui policial penal durante 5 anos na Mário Negócio, meu marido, né, cerca de 25 anos de profissão como delegado. Bruno, esses 25 anos que meu marido esteve em delegacias e que eu cresci, meus filhos cresceram, né, eu frequentando, é incrível como essas estruturas não existem. Você entra, você fede, você sente mal, entendeu? Imagine você trabalhar num ambiente desse. Então, quando você tem uma mudança de governo, você espera que ocorra o quê? Transformação no que está ruim. E eu não consigo enxergar no atual governo essa situação. Infelizmente, eu não digo isso feliz, não. Porque eu queria estar equivocada. Porque se eu estivesse, amiga, eu não estaria candidata. Pode ter certeza. É mais cômodo para mim. E o que, é que a senhora propõe para mudar essa realidade? Fazer um governo que, no seu entendimento, seja mais eficiente? Olha, Bruno, a gente precisa trabalhar com os princípios de gestão pública, né? Eu tive a oportunidade, eu costumo dizer que eu me preparei para a vida. E a vida me chamou para a política. Eu não foi projetado eu ser política. Então, ao longo da minha vida, eu me formei em Direito, me formei em Contabilidade, fiz pós-graduação em Contabilidade Pública, também em Direito Público, Direito de Família e Sucessões, em Contabilidade, em Gestão Pública, também fiz em Segurança Pública e Cidadania, Psicomotricidade Relacional. Então, enfim, a gente tem um preparo acadêmico, mas não só isso, porque isso não é suficiente. Eu fui contadora há 7 anos, trabalhei com recuperação de empresas, e a gente constata que nessas recuperações, qual maiores problemas as empresas, micro e pequenas empresas entraram em falência. Primeiro, linhas de crédito, né? Geralmente vende as coisas para montar seu negócio, mas precisa de uma capital de giro. E eles não conseguem ter. Então, os primeiros anos são os mais difíceis. Tanto é que 48% fecha em 48% das micro e pequenas empresas fecham nos 3 primeiros anos. Mas vem aliada a questão da gestão, que eles não foram qualificados para serem gestores, a questão de políticas públicas de incentivo, né, que eles também não têm, para concorrer com o mercado com os grandes. E o que é que isso poderia ser feito, já entrando no nosso plano de governo? Hoje a gente tem um sistema S, a gente tem Fierne, a gente tem FEComércio, a gente também tem, como eu disse, o próprio SEBRAE, que já faz um trabalho, mas pode ser ampliado. É preciso que seja ampliado, valorizado, porque o que tem sido feito é o básico e não é o suficiente para que a gente possa avançar. Então, quem gera emprego e renda no nosso país é quem empreende, é o micro e pequeno empreendedor. Até porque a questão governo, né, existe um limite prudencial, então o governo não pode empregar todo mundo. Então, é a iniciativa privada quem faz isso. Quando a gente não tem competência, a gente aumenta imposto para melhorar a arrecadação e as receitas. Quando se tem competência, a gente cria um mercado propício para investidores, principalmente da região, mas, do contrário, quem não queira trazer de fora. E, para isso, a gente tem que criar um ambiente. Hoje, o Estado do Rio Grande do Norte não goza de segurança jurídica para fazer grandes investimentos. A gente tem um problema sério de burocracia, excesso de burocracia. Burocracia não, já é o excesso com essa parte ambiental. Então, eu acredito que é preciso chamar a Assembleia, é preciso chamar a população para a gente ver. Tem empresas que passam 4, 5, 6 anos para conseguir uma licença, ou seja, o que ele gasta para isso acaba fechando antes de existir. E aí, o que é que acontece? Se eu conseguir tirar as pessoas da informalidade, eu vou gerar mais emprego, consequentemente, melhorar a renda das pessoas e a arrecadação. Porque quando você é informal, né, você não consegue contribuir para os cofres. Mas quando você entra na formalidade, a gente melhora a arrecadação. É como vender um carro e um feijão.
um linguagem mais popular para que as pessoas entendam. Tem pessoas que ganham muito e vendem um carro. E tem pessoas que, para ganhar o que ganha-se na venda de um carro, tem que vender não sei quantos mil quilos de feijões. Mas aí, a quantidade de feijão, que seriam os micro e pequenos empreendedores, vai estar atrelado ao quê? A geração de emprego e a geração de renda. Então, dentro da nossa proposta, está o desenvolvimento econômico sustentável. E, para isso, a gente vai usar o exemplo de Catar, de Israel, também de Singapura, que não tinha 50%, ora, 30% das riquezas que a gente tem hoje são potências. Singapura foi só a questão da localização estratégica, e aí um gestor, um bom gestor, com visão, conseguiu tirar da pobreza, da miséria e colocar hoje um país desenvolvido e rico. Aí a gente chega em Catar. Catar era uma vila de pescadores paupérrimo, que em menos de 50 anos utilizou algum dos seus recursos e conseguiu transformar também. Mas não foi só o gás, porque o gás era uma riqueza, tanto é que corresponde a 16% de todo o gás do planeta é de Catar, mas não foi suficiente para tirar a situação. Foi preciso associar o quê? A tecnologia e a educação. E isso vai estar na nossa base. A exemplo de Singapura e a exemplo de Israel. Israel também, com todas as diversidades regionais, né, dois grandes desertos, solo infértil, hoje eles exportam frutas e legumes, mas como conseguiram tudo isso? Em resumo, né, para a gente não entrar muito nos detalhes, porque não tem tempo. Educação e tecnologia. E Cloriza como professora, Cloriza como policial penal, Cloriza como contadora, Cloriza como agente de projetos sociais, Cloriza como a experiência, né, na política, que é pouca, mínima, mas a gente conseguiu fazer diferença. Inclusive, você acompanhou de perto a Marcha do Sal, aquela movimentação que garantiu os empregos da região, da nossa região, porque Grosso vive hoje da indústria salineira. Tira aquilo ali e acabou. O desemprego e a miséria toma de conta. Então, há uma preocupação nesse sentido. É fácil? Não. Mas eu acho que vocês já perceberam que essa mulher é a mulher que não tem medo do que falam que é improvável ou impossível. Eu acho que é preciso começar. Alguém tem que começar para que a coisa comece a avançar. Então, esses são os principais pontos do seu plano de governo. Agora, sim, para a questão da segurança, que foi um tema que você colocou como mais frágil aí da governadora, existe alguma coisa em específico? Tem, olha, eu tive o prazer, né, de trabalhar. Eu digo prazer porque eu acho que tudo que a gente passa na vida serve de experiência. Aquilo que não nos mata, né, nos fortalece. Eu trabalhei na Mário Negócio, na cadeia pública, juntando as duas instituições, eu trabalhei 5 anos. E lá eu estava terminando a minha graduação em Direito e começando a minha pós em Segurança Pública. E um material que eu fiz, né, de monografia, foi um trabalho científico, de pesquisa científica, hoje está na UERN. UERN que eu teve o prazer, eu acho que é a única governadora do estado, né, que se formou e se pós-graduou pela UERN, né, e que eu tenho um apreço muito grande, uma instituição que eu peço, quando chegar lá, a gente vai precisar muito dela para fazer parcerias. E aí, nesse trabalho de pesquisa científica, o que foi que aconteceu? Eu passei todo ano a fazer pesquisas de dados, né, porque é uma pesquisa científica. E aí, ao longo dos 5 anos, todo ano coletando dados, entrevistando os presos, toda a população carcerária, viu? Porque eu era agente, né, tinha acesso a tudo. E aí eu cheguei a um perfil de preso que muito me chamou a atenção e me fez mudar a forma de pensar. O que foi essa pesquisa? Cerca de 95% da população carcerária ali era oriundo de famílias desestruturadas, desorganizadas, em que a figura masculina não existia. Como assim, Cloriza? As certidões que eles tinham era estrelinha, como a gente chama, né? Não tinha nome de pai. E os que tinham, muitas vezes, eram pessoas que na sua casa sofriam violência domiciliar, né, familiar lá, por parte da figura masculina, ou pai preso, ou pai alcoólatra, ou pai viciado. Então, cerca de 95% existia essa desorganização. É muito alto. Mas, além disso, a gente tinha cerca de 85% da população carcerária sequer tinham Fundamental 1. Muitos só sabiam escrever o nome. Mas aí a gente vai cerca
de 85% da população carcerária sequer tinha alguma profissão. Eu perguntava, qual a sua profissão? Eles diziam, cabeceiro, carroceiro, flanelinha, auxiliar de servente. Servente eu conhecia, mas auxiliar eu conheci lá no presídio. E aí, cerca de 80% viviam com meio salário mínimo, em média, 5 pessoas numa casa. Então, você vê a situação. E aí isso me fez ver a importância das políticas públicas preventivas. Porque se você nasce numa família desorganizada, desestruturada, você tem a escola, que pode recepcionar, que muitas vezes um professor, uma pessoa que está lá, serve de estímulo, de referência, serve de alguém que vai chamar aquela pessoa e reformular o seu percurso de vida. Mas digamos que a escola não ofereça também, está desestruturada, desestimula, provoca evasão escolar em razão da motivação que não provoca isso no aluno. Existe o mercado de trabalho, que muitas pessoas abandonam o estudo, mas pela necessidade vai trabalhar como ambulante, seja lá como for, né? Para tirar o seu sustento e muitas vezes ajudar a família que não tinha como ser ajudada. Mas se essa pessoa também não tem essa qualificação, não recebe essa situação. Existe hoje um crime, né? Existe hoje a criminalidade que capta as crianças cada vez mais jovens, que antigamente era 16, 17, agora é 13, é 9, é 10, enfim. Envolvida no crime, falo isso com propriedade, porque meu marido, como delegado, a gente tem informações, e como servidora do Tribunal de Justiça que sou hoje, também a gente tem informações, acesso a informações. E aí o que é que acontece? Falhou tudo isso, aí vem as instituições, às vezes tem uma igreja, às vezes tem uma ONG, que vai lá, que tem o esporte, tem a capoeira, tem a cultura, né, as quadrilhas juninas, enfim. Essas instituições resgatam muitos jovens das drogas, da prostituição, enfim. Mas quando tudo isso falha, aí entra na polícia, que é o que a gente acha que segurança pública é a ostensiva e a repressiva, polícia militar, civil, o judiciário e a penitenciária. Não é. Isso daí é quando o Estado fracassa na sua responsabilidade de promover o bem-estar social. Então, nosso plano de governo, quem se fosse debruçar e ler, vai perceber que cerca de 70% ou mais vai estar voltada para políticas públicas preventivas. Em relação à polícia, a minha mais polícia chapa do que essa não vai existir, né? Porque Cloriza é policial penal, casada com delegado, meu vice, um policial civil, né? Que já foi até do Exército. Então, a gente conhece a realidade. É preciso que se trabalhe não só pessoal. Hoje, a Polícia Civil tem um déficit de 75% do quadro. No debate, a atual governadora até disse, Cloriza, a gente contratou. Disse, sim, a senhora contratou, mas esqueceu de contabilizar que pessoas morreram, que pessoas se aposentaram e que pessoas estão afastadas por problemas até psicológicos. Colegas meus que entraram na primeira turma de agente penitenciário, muitos morreram e muitos estão afastados tomando remédio porque psicologicamente está perturbado, porque trabalhar com a escória da sociedade não é fácil, não. E a gente que não tem condições de estar num condomínio fechado, porque um policial penal não tem essa condição, muitas vezes moram junto num bairro onde o traficante está lá e que a família está lá inserida, mas ninguém fala essa realidade. Então, quando a gente sai, quando meu marido saía para trabalhar, que eu me despedia dele, eu nunca saberia se ele iria voltar, porque ele se envolvia em tiroteios. Eu passei por rebeliões e vi colegas meus serem mortos do meu lado. E assim como eu também escolhia do lado direito ou esquerdo. E às vezes, quando me voltava, a bala passava pelo outro lado. Então, quando a gente sai para um trabalho que é agente da segurança pública, a gente não sabe se volta. Então, nosso emocional, nosso psicológico precisa ser cuidado. Então, segurança pública, a gente vai ter o tripé de ambiente. É preciso que as estruturas onde as pessoas trabalham e o que a população vai ser recebida no momento que já está fragilizado, porque você que passa por uma situação que precisa da polícia, pode ter certeza, você não chega bem, não. Então, tem que ter esse ambiente acolhedor, mas a gente precisa de tecnologia. Não é inadmissível hoje a gente estar com o ITEP, o local do crime, aí está lá as digitais, você colhe a digital e vai lá no ITEP, puxa um fichário e vai comparar manualmente. Você vai no plano de saúde, você vai no banco, só coloca a digital, diz até se você foi cesariano ou não, é só colocar no banco de dados, e a gente não usa essa tecnologia com a segurança pública. Por quê? Por quê? A questão é por que não utilizar isso, se já existe, se já é popularizado, já usa em outros segmentos. Aí vem a questão tecnológica, que vai estar associada, mas também de integração.
Segurança pública não é polícia civil nem militar, não. Começa desde a sociedade fazendo as denúncias com a linha que possa ajudar nas investigações, mas passa pela Guarda Municipal, as polícias, Ministério Público, Justiça, o Judiciário, o próprio Penitenciário e a questões a nível federais, né? Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro, enfim. Segurança Pública são agentes que compõem todo e qualquer movimento e ação que possa prevenir e reprimir a questão da violência, da agressividade, que põe em risco a vida de todos nós. Bruno, última pergunta? Não, só dizer a Cloriza abriu espaço para as considerações finais, a gente já bateu aí 40 minutos de conversa, e que ela deixa aí a mensagem dela para o nosso público. Bruno, eu queria agradecer e dizer alegria imensa em rever. Você sabe que eu sou sua fã, né? Sempre disse também. Acho importante, né? A gente, às vezes, tem opiniões diferentes, mas eu acho que enriquece, né, a democracia e a nossa sociedade são essas divergências. O que me entristece é as agressividades, porque eu penso que podemos discordar sem nos agredir. E eu acho que é isso que faz com que a gente possa evoluir, porque se todo mundo pensasse tudo numa caixinha só, era um desastre. Então, William, também o prazer de estar nesse programa, né, no Fórum Moscou, tão conhecido Fórum Moscou e respeitado, né? E dizer às pessoas que nos escutam nesse momento, Cloriza, ela está numa luta desleal em termos de questões financeiras e tempo de TV. Então, eu queria que as pessoas conhecessem Cloriza. E uma forma que eu tenho para vocês conhecerem é através das minhas redes sociais, @ClorizaRN. E faça a sua escolha. Eu acho que essa é a parte boa do nosso país e da nossa democracia. Poder ir às urnas e escolher, e não vir como uma monarquia e outras formas de governo que impõem. Enquanto a gente tiver a nossa democracia, a gente vai ter o governo que merecemos ter. Cloriza é a opção da mudança. Para quem quer mudar, é Cloriza Linhares. Mas quem está satisfeito com tudo que está aí os outros nomes de continuação. E eu peço a vocês que seja, a exemplo de Gideon da Bíblia, seja os 300, né? Que tinha 32 mil, mas Deus levantou apenas 300 para essa batalha. 300 de coragem, de força, de perseverança e fé. Convoca a todos vocês para ser esses 300, levando o nome de Cloriza como a opção e deixar o povo, através do livre-arbítrio, fazer suas escolhas. Espero que a escolha seja melhor, porque no final todo mundo ganha se a escolha for boa. Agora, se for ruim, todo mundo perde. Tá bom então, Cloriza. Obrigado por ter participado aqui do Foro Entrevista, Foro de Moscou, aqui trazendo as entrevistas com os candidatos ao governo e ao Senado. Teremos mais entrevistas sempre às 8 da noite. A gente agradece novamente, viu, Cloriza, a sua presença aqui, viu, Bruno? E também dizer que sempre às 8 da noite, entrevista. Então, deixe o seu sininho aí ativado, porque sempre que tiver uma entrevista nova, você vai receber uma notificação. Obrigado, Cloriza. Obrigada a todos vocês e fiquem com Deus, viu? E é 35. Valeu! É 35. Valeu, Cloriza. Obrigado. Tchau.